6º Seminário Internacional História e Historiografia. No nome da professora historiadora Ana Rita Fonteles Duarte, eu cumprimento todos os presentes e dizer que é uma satisfação enorme compartilhar essa mesa, rebeldes em tempos difíceis, camponeses e seus parceiros de luta durante a ditadura, com o professor, historiador e amigo Frederico Neves e também com a professora e historiadora Regina Guimarães. Eu trago para essa apresentação um texto sobre as greves que ocorreram em Pernambuco a partir de 1979, as mobilizações começam em 78, e elas se prolongam, né? Durante todo esse mais de 6 anos, né? Elas vão ocorrendo, né? A cada ano. Eu, para realizar esse trabalho, realizei pesquisa na imprensa que diariamente noticiava a preparação das greves, desculpe. Nos documentos da federação e dos sindicatos que registraram a organização, bem como a tensão e expectativa dos trabalhadores. Também organizei um arquivo com os discursos e medidas adotadas pelo governo do Estado para impedir a deflagração da greve, assim como os discursos das classes produtoras e do governo federal. Entrevistei juízes e líderes de trabalhadores rurais que tiveram um papel atuante nesse período. Entre as entrevistas realizadas, destaco a do sindicalista Severino da Luz, disponível no Laboratório História e Memória da UFPE, o LAM, e uma outra atividade de pesquisa foi realizada no Arquivo da Federação dos Trabalhadores Rurais da Agricultura do Estado de Pernambuco, no Centro Social do município de Carpina. O acervo deste arquivo permitiu descortinar a importante documentação da própria federação, como de diversos sindicatos rurais no período em estudo. Em especial, interessou-me a documentação da FETAP e dos sindicatos com registro das diferentes táticas de divulgação da luta por direitos trabalhistas e como as informações veiculadas iriam se constituindo em forma de mobilização para a primeira grande greve dos trabalhadores rurais dos engenhos e usinas de açúcar em 1979. São dezenas de pastas com folhetos, jornais mimeografados, fotografias, ofícios diversos enviados a autoridades estaduais e federais dos diferentes poderes. E os folhetos de cordéis, cópias de dissídios e acordos, gravações de programas radiofônicos que também foram usados nos municípios pelos sindicatos para fazer essa mobilização. Entre as formas de mobilização criadas pelos sindicatos e pela FETAP, né, eu destaco, os programas radiofônicos. Como se vivia um período de ditadura e de censura, os meios de comunicação que os líderes sindicais tinham, mesmo sendo vigiados e proibidos de realizar qualquer discurso público de cunho político. Entrevista para este projeto, Bio da Luz relatou que uma das táticas adotadas nos programas radiofônicos foi ler e comentar certos documentos e dar um mínimo de orientação acerca do Estatuto do Trabalhador Rural e sobre o Estatuto da Terra. Nesse sentido, narra que, numa reunião preparatória para o programa radiofônico, alguém sugeriu criar um personagem que foi batizado de Zé Caboclo. Posteriormente, foram inventadas novelas radiofônicas que recriavam situações vividas no cotidiano do trabalho e da vida dos trabalhadores. Dessa forma, foram criados diversos quadros, como o do trabalhador que defendia seus direitos frente ao capataz ou mesmo ao patrão. Outro quadro, tudo isso feito como se fossem novelas radiofônicas, era o da família na feira, regateando o preço em razão da carestia e também no sindicato, fazendo perguntas e solicitando esclarecimento sobre seus direitos e deveres. São diversas estratégias, diversas táticas, e são diversas atividades realizadas pelos sindicatos nesse processo amplo de enfrentar um período onde você tinha a famosa lei antigreve, a 4330, que criava uma série de empecilhos para serem realizadas as greves das classes trabalhadoras. É importante nós nunca esquecermos que o golpe de 64
ele vem para cercear, ele cerceia radicalmente, né, toda uma caminhada de organização e luta dos trabalhadores. É um movimento das classes dominantes, né, com apoio de amplos setores da sociedade civil e, naquele momento, da Igreja Católica, mas que resultou fundamentalmente num período de massacre das lutas dos trabalhadores. Não é? É bom que se resiste, que a Igreja Católica, quando reconheceu o equívoco, não é? Que toda aquela campanha que estava sendo ameaçada de que existia era um golpe comunista, no momento que ela percebeu que o que estava realmente sendo pautado era uma forte repressão aos direitos dos trabalhadores, ao reconhecimento dos direitos trabalhistas, aos direitos de cidadania, ela majoritariamente recuou. Né? Nós não podemos dizer que sua totalidade, mas majoritariamente. Bem, eu, nesse sentido, né, ainda em relação à documentação que nós vimos trabalhando e estamos trabalhando nesse projeto que estamos desenvolvendo, né, outra estratégia de comunicação na mobilização das greves, né, foram os versos em cordéis, né, os cordéis que eram escritos e eram cantados nas feiras. Né. Francisco Julião já tinha sido um líder, não é, muito antes do golpe de 64, que usou muito a poesia popular para divulgar suas ideias, né, junto aos trabalhadores. Né, e algumas lideranças que se tornaram bastante conhecidas como autores de versos, agora nas greves de 79, como expressão de ideias e princípios em defesa dos direitos dos trabalhadores, né, como Edith Alves da Silva, Severino Francisco da Luz, né, o conhecido Bio da Luz, Severino Domingos de Lima, conhecido como Beija-Flor. Né? Então, são três, né, poetas, né, sindicalistas que usam a sua capacidade criativa, a sua capacidade poética para mobilizar com arte os trabalhadores e defenderem os seus direitos. Outro acervo constituído por dezenas de caixas recentemente incorporadas ao arquivo da FETAP também é o do ex-assessor da FETAP, né, e advogado Romeu da Fonte, né, que teve um papel fundamental em toda essa luta que houve, em todo esse período, todas essas greves. Ele foi o coordenador jurídico, né, que fez todo o encaminhamento jurídico da defesa dos grevistas também. Destaco ainda, né, a análise de 112 processos trabalhistas individuais e coletivos que trabalhadores apresentaram como reclamações trabalhistas em razão dos patrões não estarem cumprindo o acordo assinado quando da realização dos dissídios. Esse é outro ponto extremamente polêmico. O não cumprimento pelos patrões dos dissídios. É importante que nós não esqueçamos, né, nós que trabalhamos muito com os processos trabalhistas, que a Justiça do Trabalho, ela fundamentalmente ela existe porque os patrões não cumprem as leis trabalhistas. Se eles cumprissem as leis trabalhistas, praticamente a Justiça do Trabalho não precisaria existir, não é? Se eles porque quando o trabalhador vai à Justiça do Trabalho, ele, em princípio, ele já perdeu. Porque o tempo que ele gasta, a despesa que ele tem de passagem, muitas vezes ele não pode nem acompanhar. Né? Nós sabemos como é difícil para o trabalhador fazer o acompanhamento e como os acordos, todos os acordos, são sempre uma derrota para o trabalhador. Porque o acordo significa que ele vai receber menos do que ele tinha direito. Então, o acordo é sempre desfavorável ao trabalhador nesse sentido. Bem, mas é importante se dizer e registrar que existe já uma vasta historiografia sobre esse período das greves de 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85. Não é? Então, nós podemos apontar, por exemplo, os livros da historiadora Maria do Socorro Abreu e Lima, Construindo o Sindicalismo Rural, Lutas, Partidos, Projetos. O livro também da professora Cristine Dabá, Moradores de Engenho, Relações de Trabalho e Condições de Vida dos Trabalhadores Rurais na Zona Canavieira. Não é? Esses dois livros, não é, se constituem hoje em obras de referência pela extensa documentação que apresentam e pelos referenciais teóricos que operam. Uma outra pesquisa significativa encontra-se na tese do cientista social Mauro Cury, transformado no livro
práticas instituintes e experiências autoritárias do sindicalismo rural na Mata Pernambucana de 50 a 74. Né? Ele, embora não contemple as greves de 79, mas ele oferece um mapa de uma riqueza muito grande e uma documentação muito significativa. Também nós não podemos esquecer, né, as publicações, reflexões e contribuições de Moacir Palmeira, José Sérgio Leite Lopes, Leonilde Medeiros, não é? O retrato, por exemplo, o livro, por exemplo, organizado e que teve uma coordenação do Moacir Palmeira, de Zé Sérgio, por exemplo, Retrato da Repressão Política no Campo do Brasil, de 62 a 85, Camponeses Torturados, Mortos e Desaparecidos, não é? Que todos nós, aqui do Nordeste, não é? Tanto em Pernambuco, na Paraíba, no Ceará, no Rio Grande do Norte, não é? No Piauí, no Maranhão, recebemos e contribuímos, né, com acervos, com entrevistas, com documentos para a construção desse livro coletivamente montado e que teve, né, a participação de Ana Carneiro e Marta Ciocari, né, com supervisão do Moacir Palmeira. A vastíssima e fundamentação documental arrolada apresenta uma das mais completas análises da violência cometida contra os homens e mulheres trabalhadores que se insurgiram contra a tirania dos senhores. Não é? E eu gosto muito de frisar, não é? Quando quem puder assistir no YouTube o documentário feito em 1962 pela televisão americana, denominado Brasil The Troubled Land, há uma cena que é emblemática e reveladora do que significava a ordem rural naquele momento. O discurso da paz agrária, que, segundo os proprietários, seria rompido com os sindicatos rurais. Está lá um senhor de engenho, Constâncio Maranhão, que era deputado estadual, com um revólver na mão a dar tiros e dizer para a diretora do documentário: aqui não tem sindicato, aqui não tem ligas camponesas, aqui tem isto aqui, isso que passa, dá tiro para cima. E essa cena dele, em 62, nós podemos encontrar a extensão dessa cena em janeiro de 63, quando 5 trabalhadores se dirigem a uma usina estreliana na Mata Sul de Pernambuco, com um documento, um ofício da Delegacia Regional do Trabalho, solicitando o pagamento, isso em janeiro de 63, o pagamento do abono de Natal, que ainda não era 13º, é fuzilado no pátio da usina. E isso está documentado no jornal de grande circulação de Pernambuco, que é o Diário de Pernambuco. Então, vocês percebam como, no passado recente e no presente também, né, essas greves de 79 a 85 assistiram uma violência muito grande, acompanhada e supervisionada tanto por pistoleiros como pela polícia, né, é fundamental nós não esquecermos isso. Quer dizer, nós temos um poder público que ainda, né, trata o trabalhador dessa maneira, matando, assassinando, torturando e perseguindo. Destaca ainda, né, nessa pesquisa toda sobre as condições dos trabalhadores, o livro de Lígia Sigol, né, em Pernambuco, e Regina Novaes, na Paraíba, em que estudam as relações de trabalho no meio rural e as condições de vida e práticas culturais cotidianas de trabalhadores e trabalhadoras. Essas pesquisas, além de possibilitarem novas leituras sobre o cotidiano de vida e trabalho da população trabalhadora da zona da cana e do Agreste, no caso do trabalho da Regina Novaes também, possibilitam novas leituras sobre a luta dos trabalhadores. Para concluir esse percurso sobre publicações que são referenciais importantes, né, nesse nosso projeto, nessa nossa pesquisa que estamos avançando, né, eu quero destacar a publicação Movimentos Cruzados, Histórias Específicas, Estudo Comparativo das Práticas Sindicais e de Greves entre Metalúrgicos e Canavieiros, organizado por José Sérgio Leite Lopes e Beatriz Herédia, né? Ela, em memória, faleceu faz 2 anos, né?
em que a temática das greves, né, de 78 a 85, no Sudeste e no Nordeste, é estudada, né, e estabelece uma interface, né, com o presente projeto que nós estamos fazendo. No entanto, esse percurso bibliográfico estaria incompleto se não reconhecesse a enorme contribuição de dissertações e teses defendidas aqui no programa de pós-graduação em História da UFPE, né, com os processos que nós, né, os mais de 200 mil processos que nós temos aqui depositados. E, para encerrar, eu gostaria ainda de destacar, né, o trabalho, a publicação realizada em 1985 pelo Centro Ecumênico de Divulgação e Informação, intitulado essa publicação do CEDI, né, o número 14, de 1985, é um documento sobre esse período da maior importância. É uma publicação, mas é um documento também, pelo que ela traz de depoimentos, de testemunhos, de análise, desde os assessores jurídicos da FETAP, em Pernambuco, da Federação da Paraíba, da Federação do Rio Grande do Norte, da Federação do Rio de Janeiro e São Paulo, da própria Confederação dos Trabalhadores, mas também de sindicalistas e de trabalhadores que participaram. Foi um seminário importantíssimo, porque neste seminário nós pudemos ter uma descrição de como se dava a ação no plano legal, a ação no chão do engenho, as pressões, os piquetes, as ameaças e, muitas vezes, as violências cometidas pelos capatazes, narrada pelos trabalhadores que participaram dessas greves. E como eles foram acumulando, ano a ano, um conhecimento e uma sabedoria de como lidar e como utilizar a estratégia jurídica para alcançar os seus objetivos. Porque, em alguns momentos, os próprios senhores, né, se antecipavam e estabeleciam o que eles chamam um acordo negociado, né, se antecipando ao legislado, quer dizer, se antecipando ao julgamento do tribunal. E como muitas vezes, por exemplo, como narra um trabalhador, houve um ano em que eles começaram a discutir a pauta de reivindicações pelos últimos pontos, e que os primeiros, que eram os salariais, eles tinham aceito todos os outros. Quando chegaram nos salariais, eles não aceitaram. Essa lição e essa experiência eles acumularam, e no ano seguinte, quando eles sentaram na mesa de negociação, disseram: só começamos a negociar pelo primeiro ponto, que é o salarial. Então, esta publicação do Centro do CEDI, ela é um documento valiosíssimo para quem estuda e reflete sobre esse período. E, para encerrar, né, toda essa problemática teórica, metodológica que estamos trabalhando, né, se inspira, né, por um lado, em Michel de Foucault, né, e sua crítica às continuidades. E, por isso, nosso interesse é estudar cada greve em cada ano e ver como se deu cada configuração, né, sem estabelecer uma necessidade de continuidade, de progresso ou de evolução, mas ver em cada um como se dá cada configuração. E, nesse sentido, me parece também, né, uma referência importante à nossa caminhada, as palavras da historiadora francesa Alerte Fage, ao dizer que pensar teoricamente com o conceito de descontinuidade, né, possibilita que a abordagem do descontínuo, do que não se conecta automaticamente a um sistema liso de continuidades e de causalidades evidentes, tem a vantagem de isolar cada acontecimento e de devolvê-los à sua história pura, áspera, imprevisível, privilegiando o que se furta à síntese. Apreende-se o texto, o arquivo ou o fato, que aí se aloja, como se tratasse de uma incerteza, de um estado jamais certo de um acontecimento,
que é e não será jamais o mesmo. Então, é dessa maneira que nós estamos lendo e analisando e estudando esse período das greves importantíssimas que ocorreram nesse período em Pernambuco. Muito obrigado e boa noite, e parabéns novamente aos organizadores deste encontro. Eu sou a professora Regina Beatriz Guimarães Neto, participando com imenso prazer dessa mesa redonda, Rebeldes em Tempos Difíceis, Camponeses e seus parceiros de lutas durante a ditadura, acompanhada pelo meu caro amigo Frederico de Castro Neves, historiador do Departamento de História da Universidade Federal do Ceará, e também do meu companheiro Antônio Torres Montenegro, historiador também aqui do Departamento de História da Universidade Federal de Pernambuco. Assim como eu, né, também faço parte deste departamento. Em primeiro lugar, quero muito agradecer à equipe toda, à organização do encontro, né, deste 6º Seminário Internacional História e Historiografia. Quero agradecer muito a coordenação da professora Ana Rita Duarte, em nome dela, cumprimentar todos os meus colegas que aqui estão assistindo, né, essas palestras, professores das universidades do Federal do Ceará, da Universidade Federal do Pará, da Universidade Federal de Pernambuco, da Universidade Federal de Mato Grosso. Estes encontros já vêm sendo uma tradição entre nós, formando, né, uma espécie de tradição entre nós, porque estamos aqui já faz um tempo, né, em que nós dialogamos, trocamos informações, pesquisas, e esse diálogo extremamente profícuo entre as pós-graduações dessas universidades. Fico muito feliz nesse momento de fazer parte desse encontro, mas basicamente dessa troca de diálogos com todos os colegas que irão participar das mesas e dos simpósios. Portanto, quero parabenizar toda a comissão organizadora e dizer da nossa felicidade de poder dar continuidade, né, a esse intercâmbio muito importante entre as universidades e que dão também uma ampla divulgação dos seus trabalhos. Bom, as reflexões que eu apresento neste seminário, e sobretudo, né, nessa mesa, ela sai um pouco fora daquilo que a gente chama de rebeldes em tempos difíceis, né? Mantém os tempos difíceis e mantém os trabalhadores rurais e pequenos produtores, pequenos lavradores, são camponeses que vivem em áreas de colonização. Nesse primeiro momento, já considero fundamental dizer porque abordar novamente um tema da colonização, que já foi amplamente discutido. Mas nunca foi tão oportuno discutir o tema da colonização e a chamada ocupação da Amazônia nos tempos recentes, né, a partir do final da década, a partir das décadas finais do século XX. E nós estamos hoje colhendo os frutos, né? Os maus frutos de todo esse tipo de política de colonização e de política governamental para a Amazônia. Mais do que nunca, é extremamente oportuno retomar essa discussão atualizando, com novos olhos, né? Entendendo que é muito difícil podermos participar
do que está acontecendo, participar no sentido de estarmos sendo testemunhos e testemunhas do que está ocorrendo na Amazônia hoje. Extrema pobreza, muita violência, a devastação ambiental nunca antes vista, né? E, diante disso, a importância que tiveram os planos, projetos, programas governamentais sob a ditadura militar para a Amazônia. Né? No momento inicial, na década de 70, os projetos de colonização, a ida para a Amazônia, representava a promessa de um mundo melhor. Era a terra prometida. E hoje a gente vê o monopólio do grande capital, né, sobre a terra, os conflitos, a violência é enorme, os conflitos por terra, e trabalho escravo contemporâneo, né, uma exploração enorme dos trabalhadores, e o ufanismo que se teve pelo desenvolvimento da Amazônia, hoje se coloca sob uma crítica muito grande, né? Então, eu acho que nós, historiadores, é um tema que os historiadores não abordaram muito, né? Precisamos pensar isso historicamente, né? O âmbito histórico mesmo dessas políticas governamentais que vão dar vazão, né, a esse tipo de desenvolvimento econômico e social, né? Então, essas reflexões que realizo aqui vai na direção de pensar que tudo o que pôde fazer, tudo que a ditadura militar, né, civil-militar, pôde fazer no Brasil, a ditadura implantada em 1964, pôde fazer para impedir, né, qualquer alteração na estrutura agrária da sociedade brasileira, tudo o que enviava nessa direção, né, pensando uma alteração na estrutura agrária que era fundamental para o desenvolvimento, aí sim, para o desenvolvimento, né, foi barrada, né, foi contida. Mais diretamente, a gente deve dizer todo um projeto, né, que impedisse qualquer ação política que defendesse efetivamente a reforma agrária no Brasil. Então, nós sabemos o que significou 64, como forma de redirecionar, mas colocando os empresários, a iniciativa privada, sob o comando dos investimentos no campo, né? A agroindústria no sul do Brasil, o desenvolvimento de agropecuárias, né? E toda uma construção do monopólio da terra. Então, é preciso fazer uma análise importante para que nós possamos pensar a emergência, né, na década de 70, na década de 80, de políticas governamentais que impediram a real reforma agrária. Ao contrário disso, né, o governo oferece um instituto como o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Então, o que se oferece governamentalmente dizendo é todo um plano denominado de colonização, que integrava, né, o projeto ou o Programa Nacional de Integração, né? O Projeto de Integração Nacional, o PIN. Todo o planejamento dessa chamada colonização, que, na verdade, é um grande loteamento de terras, né, e toda uma forma de levar, de montar, de impulsionar um mercado de trabalho na Amazônia que pudesse incorporar valor à terra, foi realizado, né? Nós vivemos esse problema político no país, um país que não passou pela reforma agrária, um país
que a terra é monopólio do grande capital, um país em que se controla todo tipo de iniciativa que possa realmente beneficiar de uma distribuição de terra mais igual, né? O que nós vimos é que tudo que se conseguiu para pequenos produtores, para trabalhadores rurais, né, no Brasil, em termos de terra, foi a pulso forte, né? Foi resultado de uma luta enorme para se ocupar minimamente a terra. Até hoje é uma luta muito violenta, né? Então, é preciso refletir sobre esses processos, né, que vão na direção de uma contra-reforma agrária no Brasil. Os projetos de colonização situam-se no âmbito das políticas governamentais que implementaram um modelo de desenvolvimento econômico para a Amazônia, no âmbito do regime civil-militar instaurado em 64. Essas políticas instituíram regras e estratégias de ocupação de terra com significativos desdobramentos no plano econômico, social e ambiental, cujos efeitos alcançam os dias de hoje. Nessas estratégias se encontram embutidos novos dispositivos governamentais e não governamentais, para a formação de extensas redes migratórias envolvidas com a constituição de um mercado de trabalho e de vendas de terras, com destaque para os projetos de colonização privada e colonização oficial. Nós precisamos analisar sobre que situação, né? O que é que efetivamente foi criado. Então, eu hoje mobilizo toda uma discussão sobre o conceito de governamentalidade, que pensa maneiras de governar, que pensa toda uma maquinaria governamental que possa realmente partir para essa monopolização política e econômica da terra, né, no Brasil. Eu tenho feito grandes pesquisas no Arquivo Nacional, com nova documentação, vendo que, efetivamente, na prática, esses projetos de colonização mobilizavam no interior, né, das suas áreas. Então, são áreas extremamente violentas, são áreas de controle dos trabalhadores, de controle dos colonos, são áreas em que garimpos proliferaram ao seu redor e que sofreram muita violência dos empresários da colonização, porque estes queriam o monopólio também da mineração para eles, né? Mas você tem uma avalanche de migrações para essas áreas, e no entorno delas também a gente tem a extração madeireira, essa exploração da madeira, acompanha os projetos de colonização. A Amazônia vai se transformar em imensas clareiras abertas na floresta para os projetos de colonização. A gente teve mais de 100 projetos de colonização só no estado de Mato Grosso, né? Então, toda essa área do agronegócio hoje foi área, né, construída pelas colonizações, direta e indiretamente. Tem área que não surgiu diretamente da colonização, mas do entorno. Surgiu, né, de todo um esforço empresarial para monopolizar a terra, né? Então, esse trabalho, essas reflexões, elas se inserem numa história do trabalho, uma história do mundo do trabalho no Brasil hoje, com foco na Amazônia, pensando o período contemporâneo, né? Eu não advogo a ideia, né, de uma história das políticas governamentais em suas fases sucessivas, nem de fazer uma história cronológica disso,
meus interesses se pautam, muito pelo contrário, pelas escolhas de aspectos fundamentais que colocam em discussão a ocupação de terras e relações de trabalho, pensando sempre, né, ou dando primazia aos agentes sociais como protagonistas da história. É necessário problematizar o projeto político concebido para a Amazônia, que incentivava a ocupação dirigida para determinadas áreas selecionadas para a colonização, INCRA e iniciativa privada, identificadas, na verdade, com quer dizer, essas áreas com terras vazias, e terras, que todos nós sabemos, são terras indígenas. Então, nós temos ali uma grilagem de terras indígenas, uma grilagem de terras de comunidades quilombolas, de extrativistas, de seringueiros e tudo mais. Né? Então, você tem uma região extremamente ocupada por diversos segmentos sociais e etnias. Os empreendimentos relacionados à colonização, né, os empreendimentos econômicos que contaram com o apoio financeiro do Estado, eles, na verdade, foram uma das mais lucrativas formas de investimento econômico de empresários do Sul e Sudeste na Amazônia, que contaram com os investimentos vultosos da Sudam, né, a Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia. Cria-se no Brasil uma burocracia para a ocupação da Amazônia. Essa burocracia é uma burocracia militarizada, uma burocracia com empresários escolhidos, né, pelo staff governamental. Então, quando eu falo, né, em governamentalidade, seguindo toda uma discussão que o Foucault faz em termos de tecnologias do poder, dos dispositivos, das instituições, que formam um conjunto, um aparato político capaz de dar sustentação a um tipo de governo, a uma prática de governo, a uma forma de governar, que foi a ditadura militar, né? Na verdade, na prática, eles demonstraram como se podia viabilizar a ocupação de grandes áreas com o poder econômico e armado dos empresários. Muitas áreas que eu pesquisei, né, são verdadeiras cidadelas armadas na Amazônia, não só da mineração, mas de colonização mesmo, né? Existem inúmeras denúncias, inclusive registradas pelo SNI, de grupos de garimpeiros sendo assassinados. Num deles que eu estudei em Alta Floresta, o número ultrapassava 300 pessoas assassinadas no mesmo momento. Então, os meus estudos, eles se direcionam para o estudo da microhistória, procurando estudar, analisar, pesquisar determinadas áreas de colonização e tentar estudar como é que eles faziam, quais eram as práticas dos empresários e quais eram as práticas dos colonos. Um dos projetos que eu estudei detidamente e que eu escrevi um livro sobre ele, chamado A Lenda do Ouro Verde, Políticas de Colonização no Brasil Contemporâneo, que está sendo reeditado agora em e-book, sobre a colonização de Alta Floresta, no extremo norte de Mato Grosso, quase na fronteira com o Pará. Né? A empresa de colonização foi a Indeco, Integração, Desenvolvimento e Colonização, com toda uma construção de um discurso de empresários em missão. Né? Ariosto da Riva era o empresário que comandava a Indeco, juntamente com seus filhos. Ele tinha, né, no entorno de Alta Floresta, era um projeto como a maioria dos projetos, aprovado de 213 mil hectares de terra. Só que, logo em seguida, ele funda um outro projeto, que é o Projeto Paranaíta, com mais 200 mil hectares de terra, e, em seguida, ele se apropria de mais terras. Em muito pouco tempo, a empresa tem mais de 1 milhão de hectares de terra. Então, mas isso é uma prática comum aos empresários da colonização. Né? Como eu disse, são deles que você tem o maior número de
um número enorme de projetos aprovados para a colonização, e esse é um modus operandi. Eu estou falando aqui da colonização empresarial, porque você tem a colonização chamada oficial, a do INCRA, que vai ser o caso mais de Rondônia. Eu estudei muito o norte de Mato Grosso, né, que tem uma conexão enorme com o sul do Pará. Essas empresas de colonização estão todas elas formando uma rede empresarial com agropecuárias, agroindústrias, grandes frigoríficos, também no sul e sudeste do Pará. Esse território empresarial, ele precisa ser melhor observado, melhor estudado. A Leonilde Medeiros, ela diz o seguinte: a dinâmica da expansão da agropecuária brasileira, cerne do agronegócio, se faz num movimento complexo que tem, de um lado, as terras em produção, com, ao que tudo indica, altos índices de produtividade; de outro, terras que estão sendo adquiridas, quer de produtores em crise, que vendem sua propriedade para comprar terras mais baratas adiante, quer terras de pecuária já deflorestadas, limpas e prontas para a reconversão produtiva. Trata-se de um movimento constante que envolve tanto o recorrente fracasso de alguns quanto a prosperidade de outros. Na verdade, os projetos de colonização com os colonos vai resultar nisso: prosperidade para aqueles que são capitalizados, né, e fracasso para aqueles que nada têm. Na verdade, Ariosto da Riva, que é o dono da Indeco, né, ele coloca sempre que lá é a terra do trabalho e que lá vence quem trabalha, quem tem esforço para dar na terra. Mas os colonos vão ter muito claro, eu tenho vários relatos sobre eles e deles, que a gente pode falar sobre isso num outro momento, num debate, em que eles discutem e dizem muito claramente: o futuro aqui é do patrão. Dizem, no começo, até o primeiro ano, depois que derrubamos e queimamos, plantamos café, arroz, feijão, perdemos quase tudo. Mais tarde é que a gente ficava sabendo que não devíamos ter, que não plantamos direito, não tinham tecnologia, não tinham orientação agrícola, né? E eles dizem o tempo todo: o que fazemos agora, né? Como é que podemos resolver a nossa situação de vida? E ele diz, né? Aqui agora, o que dá certo é a plantação de capim, né? Aqui é terra para o gado, nós vamos sair para o gado entrar, porque o futuro aqui é do patrão. Num deserto desse, e sem um retorno, ou com um retorno miserável, e a gente trabalhando como estamos trabalhando, diante de uma terra que anda sobrando terra aí, sobrando, né? E nós vivemos o que estamos vivendo aqui. E finalizando, né, eles dizem, grande parte dos grandes, eles dizem, já tem pelo menos um alqueire plantado de pasto, até mesmo para alugar. A esperança aqui é o pasto, mas, por outro lado, eles compreendiam muito bem o significado dessa prática e anteviam o futuro. Eles dizem, a pecuária é uma atividade extensiva, a tendência é fazer pasto, e aí muita gente vai ter que ir embora. Plantando pasto, vai tudo para trás. Os homens, mulheres e crianças vão dar lugar ao gado. Então, essa é a experiência que nós precisamos discutir no Brasil hoje. Como se deu esse processo de monopolização da terra, né? Todo esse aparato burocrático, tecnocrático, né, governamental, junto com o empresariado na Amazônia, resultando no que nós temos visto hoje. Então, historicamente, é fundamental que nós possamos
entender e analisar melhor o passado histórico tão recente que está dando as mãos a esse futuro que é o nosso presente, que estamos vivenciando hoje. É isso, e vamos continuando a discutir nos debates. Muito obrigada. Em primeiro lugar, eu queria dizer que é um prazer muito grande estar aqui nessa mesa redonda, junto com os meus amigos Regina Guimarães e Antônio Montenegro, fazendo parte desse seminário internacional, que é uma reunião de universidades e programa de pós-graduação em História de diversos estados do país e que vem se repetindo já na sua 6ª edição, e que é uma atividade muito importante do calendário acadêmico dessas universidades e desses programas de pós-graduação. Nossa mesa, intitulada Rebeldes em Tempos Difíceis, Camponeses e seus parceiros nas lutas contra a ditadura, busca fornecer um painel de alguns aspectos ligados às lutas camponesas, especificamente e durante a ditadura militar, encarando não só as manifestações camponesas em seus modos de luta, resistência e rebeldia, como também as formas específicas de atuação junto aos governos militares durante o período que vai aí de 64 a 85. As nossas comunicações vão enfatizar um período final dos anos 70. Eu, especificamente, nessa minha comunicação, vou enfatizar um aspecto que eu já venho trabalhando há alguns anos, que é a formação periódica dos camponeses em multidões de retirantes durante os períodos de seca. Durante a ditadura militar, houve 2 grandes períodos de seca que afetaram grande parte do sertão semiárido nordestino e que, portanto, são consideradas grandes secas. Uma em 1970 e outra que começa em 1978 e se estende até 1982, 1983. Né? Esse período dessa segunda seca, que começa em 1978, é o período mais enfatizado nessa minha comunicação de hoje. Em primeiro lugar, eu queria colocar que os governos militares não inovaram muito em termos do relacionamento com os camponeses organizados em multidões durante as secas e nem modificaram muito as formas de construção de políticas públicas de combate ou de relacionamento com as secas no semiárido, dando continuidade ao chamado Programa da Indústria da Seca, que vinha se estabelecendo desde o final do século XIX. Isso pode ser explicado, pelo menos em parte, com os acordos políticos entre os governos militares e as elites nordestinas, principalmente aquelas elites agrárias, que tinham interesse direto na manutenção e na continuidade da indústria da seca, do controle sobre os camponeses do semiárido e a manutenção de uma política paternalista baseada na distribuição de alimentos e elaboração de obras públicas durante os períodos de seca. Assim, diferentemente com o relacionamento que os governos militares estabeleceram com os camponeses organizados em sindicatos e associações, que foi marcado pela intensa repressão, perseguição, prisão, assassinato de lideranças, além de processos arbitrários que incidiram sobre camponeses
organizados em sindicatos e suas lideranças, os governos militares deram continuidade, como eu já falei, a uma relação paternalista com os camponeses organizados em multidões. Segundo aspecto, como eu tenho enfatizado nas minhas pesquisas, os camponeses organizados em multidões periódicas durante os períodos de seca obtêm determinados ganhos e durante essas ações, que são ações diretas, baseadas no número das multidões, na exposição pública da miséria, né? E que se estabelecem através de ações diretas, como as invasões de cidades, ameaças a mercados, ataques, saques a mercados de alimentos e depósitos de armazenamento de alimentos, seja privados, seja do governo, e que obtém, normalmente, sucesso imediato. Quer dizer, essas ações, elas conseguem aquilo a que elas se propuseram inicialmente, que é saciar a fome dos seus participantes e de suas famílias. Normalmente, as famílias acampam nas proximidades das cidades e os homens invadem, se aglomeram e atacam os mercados locais. Esse é o protocolo habitual. Mas não só assim as multidões obtêm determinados ganhos materiais e políticos, né? Dentro das obras públicas estabelecidas, como eu já falei, em função das secas e, como eu vou falar mais adiante, dos próprios movimentos dos camponeses, os camponeses conseguem obter mudanças no próprio relacionamento com as instituições que organizam e chefiam essas obras. Isso é, obtém através da reunião pública, da ameaça e até do saque, conseguem aumento da quantidade de pagamento, modificação na qualidade da comida distribuída e até mesmo a substituição de feitores ou administradores, né, incidindo diretamente, através dessas ações, na própria organização e hierarquia das obras públicas que se estabelecem durante o período de secas. Mas não somente nesse aspecto imediato, as multidões conseguem algumas vitórias ocasionais. Num aspecto mais amplo, vamos dizer assim, estrutural, as multidões também têm a sua eficácia política. Isso é, as multidões, com as suas ações, conseguem a abertura de novos alistamentos, a introdução e a criação de novas obras e a atração de investimentos estatais para as áreas onde ocorrem. É possível ver, principalmente na seca de 1978, que se estende até 1982, uma relação direta entre as ações das multidões de retirantes, ações diretas de saques, invasões e ameaças, e a oferta de vagas em obras públicas e alistamento nas obras públicas, né? Em 1981, especificamente, quando se supunha que a seca já estava terminando, né, e o governo começou a diminuir a oferta nos alistamentos dentro das obras públicas, uma onda enorme de saques, invasões e ameaças fez com que o governo mudasse de ideia e retomasse os alistamentos num nível, inclusive, superior ao que vinha fazendo nos anos anteriores. Quer dizer, a incidência e a multiplicação de ações diretas das multidões incide diretamente na composição geral das obras públicas, dos locais onde as obras públicas ocorrem e no número de vagas de alistamentos que são ofertados aos trabalhadores e aos camponeses, né? E segundo, o número de alistamentos
depende da quantidade de ações, das ameaças e dos saques que acontecem nas áreas, né? E os governos, principalmente em 1979, o governo federal estabelece uma nova noção, que é a noção de área crítica. As áreas críticas eram aquelas estabelecidas que deveriam atrair o maior investimento governamental dos órgãos relativos ao combate às secas, como DENOX, SUDENE e outros órgãos de construção de estradas, que deveriam se focar nessas áreas e investir maior quantidade de dinheiro, de obras e de políticas de distribuição de alimentos. A definição dessas áreas críticas, no entanto, era dada pela quantidade de ações dos camponeses organizados em multidões de retirantes. Era a quantidade de ações e a ameaça que elas representavam à ordem pública que definia o que deveria ser uma área crítica, e não o índice pluviométrico ou a quantidade de chuvas ou a acumulação de água, mas sim a ação política dos camponeses organizados em multidões que definia a atração de novos investimentos, a distribuição de alimentos e a criação de novas obras públicas. Nessas obras públicas, inclusive, a quantidade de alistamentos também era definido pela intensidade e a quantidade das ações dos camponeses organizados em multidões, né? Quanto maior o número de ações, maior a quantidade de alistamentos, independentemente da necessidade técnica da obra. Não era a obra, isso é, o andamento da obra e as suas condições técnicas de engenharia de produção que deveriam definir a quantidade de alistamentos, mas sim a necessidade e a pressão política exercida por esses camponeses organizados em multidões. Normalmente, e eu tenho defendido isso nos últimos anos, esses camponeses organizados em multidões têm poucas parcerias no campo público durante as secas, desde 1877 até 1970. É possível perceber parcerias eventuais, seja com trabalhadores das cidades, onde acontecem as ações, seja com grupos de salteadores e bandoleiros, seja com pobres urbanos e seja até com grupos de trabalhadores urbanos ligados aos movimentos sociais, como os comunistas na seca de 1951, que durou até 1953. Eram parcerias eventuais que não se constituíam num apoio permanente, inclusive pela dificuldade que os grupos organizados possuíam em aceitar as formas de organização e ação das multidões como as melhores maneiras de atuar politicamente contra o regime militar, especificamente, e contra o capitalismo de uma maneira geral, né? A defesa da reforma agrária e a defesa de partidos políticos que defendem projetos revolucionários acabavam se sobrepondo ao apoio às lutas aparentemente imediatas que esses trabalhadores camponeses organizados em multidões travam, né? E dessa forma, até 1978, essas parcerias que os camponeses organizados em multidões estabelecem eram eventuais. Há uma mudança durante a seca de 1978 a 83 que eu gostaria de examinar um pouquinho. A criação e a expansão no Nordeste brasileiro, na América Latina de uma maneira geral e no Nordeste brasileiro, do chamado cristianismo de libertação, colocou grupos de militantes laicos e religiosos em contato com o cotidiano da população camponesa
do semiárido de uma maneira nova e bastante intensa durante esses anos. Isso significou que essa militância e que esses grupos do cristianismo de libertação acabaram se abrindo para uma percepção de que essas multidões, embora elas estivessem se organizando eventualmente a partir de uma luta imediata, que é a obtenção de alimentos num contexto de extrema miséria e de fome, eles perceberam que esses movimentos contêm não só um potencial político, mas eles mesmos significam uma postura política diante da sociedade, do mundo e da vida e do capital. A ideia de que as lutas desses camponeses organizados em multidões significam a defesa de determinados modos de vida e a defesa de determinadas formas de lidar com a pobreza e com a miséria em tempos de seca, fez com que esses grupos passassem a apoiar explicitamente as ações das multidões de camponeses, tanto numa dimensão local, com a formação das comunidades eclesiais de base e os grupos ligados à militância leiga e religiosa em diversas localidades no estado do Ceará, em vários outros estados do Nordeste semiárido, como no Ceará, por exemplo, em Quixadá e em Crateús, como também as grandes lideranças da Igreja Católica daquele momento acabaram por se pronunciar publicamente, colocando a questão não só da seca de uma maneira geral, mas das ações dos camponeses organizados em multidões de uma maneira diferente. Especificamente, Dom Aloysio Lorscheider e Dom Paulo Evaristo Arns, por exemplo, além de outros religiosos, declaram publicamente que os saques são legítimas manifestações de insatisfação e de rebeldia do povo pobre do campo. Isso significa que essas lideranças acabam por legitimar essas ações como um instrumento político não só relevante, mas, como eles mesmos diziam, legítimo dentro do campo das lutas sociais no Nordeste brasileiro do final da década de 1970. Isso coloca, diante dessa militância que estava lá nos locais, nas comunidades eclesiais de base e dentro das comunidades camponesas, em contato com as dificuldades e com o nível de miséria e fome que se estabeleceu a partir de 1978, de uma maneira como autorizados a investir, discutir abertamente a questão das invasões, das multidões e dos saques de uma forma inteiramente nova, que as próprias comunidades camponesas não tinham condições de debater tão livremente quanto o fizeram nesse período. Apesar, é claro, do controle da vigilância dos agentes do regime militar. Como eu falei antes, o regime militar, os governos militares, permaneceram, com relação às multidões de retirantes, com uma continuidade de uma política paternalista baseada na oferta de trabalho e na distribuição de alimentos. Isso significa que eles acabavam permitindo que essas comunidades locais discutissem abertamente a questão dos saques, das invasões e das ameaças como uma alternativa política clara, concreta e aberta, e que as pessoas, as lideranças, podiam livremente apoiar e participar desses movimentos, declarando publicamente que era possível, necessário e além disso, colocando sempre como uma ameaça às comunidades de comerciantes, aos grupos políticos locais e aos governos municipais, a possibilidade concreta de que as multidões de pobres camponeses não iriam mais se calar
diante do sofrimento e da fome de que estavam passando, e que poderiam, se não fossem tomadas medidas necessárias, que deveriam passar pela aprovação, pela demanda dos próprios camponeses, as cidades poderiam ser invadidas, ameaçadas e saqueadas. Quer dizer, há uma mudança nesse momento bastante significativa nessa relação entre os camponeses organizados em multidões e as lideranças locais, especialmente aquelas oriundas dos grupos ligados ao cristianismo de libertação. Isso colocou dentro do vocabulário político, vamos dizer assim, uma série de expressões que passaram a ter um uso público muito mais ampliado e que tinham a ver muito mais com as necessidades colocadas pelos camponeses pobres do que com as disputas políticas e as necessidades econômicas ligadas ao mercado. Expressões como justiça, comunidade, dever, solidariedade passaram a dirigir e orientar os discursos públicos de defesa dos camponeses organizados em multidões e, de uma maneira geral, passaram a contaminar também os discursos públicos de defesa da reforma agrária e das mudanças estruturais na vida rural. São discursos, são temas, são expressões que indicam uma visão diferente com relação à economia das relações públicas e privadas no mundo rural. Implicam numa mudança fundamental de que a economia e as relações econômicas deveriam ser regidas por necessidades e demandas baseadas no dever, na solidariedade, na justiça, e não simplesmente nas regras do mercado. Havia ou deveria haver a necessidade, no momento específico que era a seca, com a continuidade e o grau de miséria e de fome, determinadas relações de mercado deveriam ser suspensas para que a necessidade, a justiça e a solidariedade pudessem imperar, e as ações de governo deveriam ser baseadas muito mais nessa solidariedade do que na obediência às relações de mercado. Há aqui a defesa muito evidente daquilo que o Edward Thompson chamou de economia moral, e que é talvez uma visão rebelde e resistente das populações pobres contra o avanço da economia de mercado e seus tentáculos no mundo rural, desestabilizando o controle camponês sobre a terra e sobre os fatores básicos de produção. Há, assim, uma dimensão muito mais ampla na ação desses camponeses organizados em multidões que ultrapassa a intenção e a necessidade imediata de obter alimentos para si e para suas famílias. Além disso, é possível perceber movimentos que colocam questões de uma forma diferente. Por exemplo, em Pernambuco, em 1981, o governo federal, através da Sudene e do Denox, modificou a forma de alistamento daqueles trabalhadores nas obras públicas, incluindo mulheres, em função de uma série de ações de ameaças e saques organizadas por mulheres ou lideradas por mulheres. E isso implicou uma mudança na própria concepção do que era a família camponesa, né? A necessidade de incluir as mulheres e os jovens na distribuição dos bens necessários à família. Isso é, a unidade de produção camponesa não é o indivíduo, como coloca a economia de mercado, mas é a família. E isso foi colocado de uma maneira muito clara pelas mulheres.
Para terminar, eu gostaria de dizer que essa parceria com as lideranças e os grupos oriundos do cristianismo de libertação, ela permaneceu e se fortaleceu durante os anos de 1980 e nos anos de 1990. Com a criação da Comissão Pastoral da Terra, dentro da Igreja Católica, fortaleceu esses laços. E o próprio Movimento de Trabalhadores Sem Terra, o MST, criado nos anos 80, também veio a fortalecer essa parceria. Daí em diante, os camponeses organizados em multidões durante os períodos de seca encontrariam nessas instituições, nessas entidades e nesses grupos organizados a partir de determinadas ideias oriundas do cristianismo de libertação, uma parceria um pouco mais permanente, que talvez tenha sofrido algumas mudanças nos anos posteriores, isso é, no século XXI. Mas isso vai ser motivo para outros debates, outras mesas e outras reflexões. Por enquanto, eu fico por aqui, espero ter ajudado e contribuído numa discussão sobre esse tema com meus colegas Antônio Montenegro e Regina Guimarães e todo o grupo das universidades parceiras do 6º Seminário Internacional História e Historiografia. Muito obrigado.